Você confia no seu sistema de cibersegurança? Você acha que está em paz, em casa ou no trabalho? Que você não vai ser invadido? Estatísticas de empresas do setor falam em aumento de pelo menos 20% no número de ataques durante a pandemia. A explicação imediata é de que, estando fora da sede da empresa, portanto mais suscetíveis aos ataques, os hackers deitam e rolam. Essa cultura da cibersegurança passa sobretudo pelo comportamento das pessoas, não é uma questão só tecnológica, é complexo isso. E é para falar desse setor, dessa complexidade, que eu recebo no programa de hoje o fundador e CEO da Morpho Segurança da Informação, uma das principais empresas do setor no Brasil. Raulison Brito é o nosso convidado de hoje. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV, está na internet, está na versão impressa. Aliás, o produto impresso do Ceará, um dos mais antigos vivos, porque ele tem mais de 150 anos. Você acessa conteúdo sobre cada um dos municípios, são 184, e cada um deles tem uma ficha com mais de 100 dados. Informações sobre a economia, sobre a política, sobre a sociedade, sobre o judiciário, por exemplo, enfim, muita informação para você conhecer bem o Ceará e ter informação. Os dados estão na edição impressa e são atualizados sempre que necessário na versão na web. Você acessa gratuitamente pelo anuariodoceara.com.br. E por falar em web e segurança da informação, é que eu converso no programa de hoje com o fundador e CEO da Morpho Segurança da Informação, uma das principais empresas do setor no Brasil, Raulison Brito. Raulison, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Josélio? Bom dia a todos que nos assistem. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, já que a gente vai ficar aí na internet, disponível para que você que queira ver depois possa acessar esse conteúdo. Raulison, eu quero começar perguntando a você sobre uma questão que eu falei já no preâmbulo, na abertura do programa. Cibersegurança não é só comprar uma solução na prateleira, instalar e dormir tranquilo. Isso envolve um trabalho complexo de gente como você, que vai estudar a empresa, vai definir protocolos, vai acompanhar e vai agir em caso de necessidade. E, aliás, ao longo dessa conversa eu vou te perguntar sobre algumas ações concretas, naturalmente sem revelar nome, que eu sei que vocês são muito ciosos com relação a isso. Minha pergunta, portanto, Raulison, como trabalhar a cultura da segurança da informação nas empresas quando parece que elas não entenderam ainda, em larga medida, o sentido disso? Josélio, pergunta difícil. Em um fascículo só a resposta. Precisa. Mas veja só, esse tema, ele passa pelo comportamento, ele passa pelos hábitos de pessoas e cultura empresarial. Portanto, uma situação como essa que nós estamos vivendo, que alterou a rotina, nossa rotina, né? Eu estou conversando contigo aqui de casa, então com família, com essa hiperconvivência familiar, escolas com aulas remotas, esse exemplo de alteração de comportamento nas nossas rotinas, ele tem que ser levado em consideração no cotidiano da gestão de segurança. Então, o que era feito na gestão de segurança até fevereiro, não necessariamente é uma regra de sucesso nos dias de hoje. Talvez esse seja um dos pilares da dificuldade de fazer gestão desse assunto, minimizar os riscos, tá? Um outro fator passa pela qualificação dos profissionais que exercem essa profissão. Nós temos uma tendência, isso não é uma tendência de segurança, é uma tendência de tecnologia, de rapidamente alguém passa a exercer a profissão até de maneira autodidata ou muito jovem. Sei. E a escassez de pessoas para ocupar as vagas trouxe uma ansiedade dos contratantes nas escolhas desses profissionais, que, consequentemente, a eficácia do que está sendo realizado não é não temos uma convicção de que está sendo bem feito. Raulison, por que grandes corporações, eu sei que vocês têm várias aí no portfólio,
não sei se você pode revelar alguma, mas por que grandes corporações, é uma provocação para você, por que grandes empresas não têm equipe própria de cibersegurança e precisam de empresas como a sua? Na realidade, grandes corporações têm equipes, embora precise sempre de mais competências, de mais inteligências. Não se resolvem sozinhas, então melhor dizendo, Não, né? Elas não, precisam do não. suporte. Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece, Josélio, é o seguinte: empresas especializadas ou provedores especializados, como o nosso time, nosso grupo, nós temos a possibilidade de conviver com ambientes diversificados. Consequentemente, nós temos uma possibilidade de trazer insights, trazer possibilidades maiores que não são pensadas ou executadas por uma equipe que convive exclusivamente em um setor, em uma empresa, em uma cultura. Entendi. Então, você está dizendo o seguinte, o core business daquela empresa é ser companhia aérea, o core business dela é ganhar dinheiro no mercado financeiro, ou seja lá o que for. Não faria sentido ela botar muita energia, ou além da energia básica, para se especializar naquilo que não é a área dela. É nisso que entram empresas como a sua, não é? Em resumo, é isso. Exatamente. Ao longo do tempo, aquele autoconhecimento da companhia, do setor, ele pode se transformar em uma zona de conforto. Algo que um provedor de serviços, ele tem a inquietude ou a insatisfação positiva na veia. Tá? Então, nós trazemos isso junto conosco. Deixa eu fazer uma pergunta prática para você. Eu sei que um dos procedimentos de uma empresa de cibersegurança para defender um cliente é simular um ataque, é verificar as vulnerabilidades, ou seja, se a minha empresa contrata a Morphos, eu quero que ela descubra onde é que meus flancos estão abertos. Então, é assim que funciona. Eu queria que você descrevesse como é que funciona esse ataque, entre aspas, simulado. Essa é uma excelente prática, sem dúvida, uma das que é mais utilizada por empresas que já estão com um nível de maturidade, eu usaria esse termo, na gestão de segurança, tá? Com esse assunto. Então, primeiro, é um reconhecimento de que todo aquele grupo de pessoas que trabalham em uma única companhia, eles precisam ser testados, eles precisam saber por alguém de fora, por alguém independente, de que as suas camadas, os seus processos, tecnologias implementadas nos controles de segurança, eles são eficazes. Então, o teste, ele te dá essa percepção. Ele é uma prática muito bem-vinda, aceita por profissionais e empresas que têm essa maturidade. Ou seja, pode continuar. Consequentemente, essa postura, ela traz uma série de reconhecimentos para se construir um planejamento futuro. Tá? O gestor, o líder de tecnologia, o próprio acionista, ele passa a saber o quão vulnerável ou o quão resistente ele é para um ataque cibernético. Então, essa é uma prática de empresas e profissionais maduros. E é uma prática comum, portanto, pelo que você fala, né? Comum, bastante comum. E você, normalmente, numa situação como essa, não que haja um padrão, mas é muito comum descobrir que a maior suscetibilidade da empresa são as pessoas e não a tecnologia? Jocélio, já foi muito maior, tá? A minha fala, é bom deixar claro, eu tenho 17 anos dedicado exclusivamente a esse segmento. Outros 12 de maneira mais genérica no segmento de tecnologia. Então, são 29 anos que eu me movimento entre empresas e profissionais no Brasil e, mais recentemente, no Chile. Nós temos acompanhado uma grande evolução. Hoje nós temos médias empresas realizando campanhas de conscientização de usuários interessantíssimas. Agora, em contrapartida,
nós tivemos um ambiente muito mais complexo ao longo dessa trajetória. Hoje, por exemplo, a transformação da nossa rotina, ela trouxe desafios até então não vivenciado, não experimentado pela grande maioria das empresas. Então, de uma semana para outra, companhias com milhares, dezenas de milhares de funcionários que trabalhavam nos seus escritórios passaram a trabalhar remotamente. Então, isso é uma realidade diferente do passado, desse passado recente. Mesmo as empresas digitais, essas companhias digitais, elas têm poucas pessoas em comparação às companhias tradicionais. Nós estamos falando de uma empresa digital ter 1.000, 3.000 profissionais, tá? É uma boa média. Agora, você tem companhias que tinham 20, 90 mil funcionários. E aí você ter uma grande parte dessas pessoas trabalhando em suas residências foi uma situação nova e requer uma nova conscientização, uma remodelagem. Além disso, as regulamentações, tá? Então, esse conceito de privacidade, que alguns países já têm mais tempo de introdução das suas leis, ele vem agora no Brasil, né, mesmo com essa confusão aí de datas, é uma novidade para as empresas e, consequentemente, para suas estratégias de conscientização. Você concorda com essa estatística que eu citei, atribuída a algumas empresas, necessariamente não amorfos, de que houve um aumento de pelo menos 20% em ocorrências de ataques depois da pandemia, ou pelo menos, em média, 20%? Jocélio, cravar um percentual, eu não me atrevo a fazê-lo, tá? Eu garanto a você o quanto nós estamos produzindo ou nos esforçando de março para cá. Esse crescimento, eu diria até que é maior, tá? Eu diria até que é maior, me atreveria a dizer isso. Mas isso depende muito, cara. Não dá para você cravar um número, sinceramente. A propósito disso, o cliente reconhece a qualidade do trabalho na medida em que ele não tem ocorrências, que é um trabalho meio de goleiro também, né? Fazendo a comparação. É verdade, Jocélio. É difícil você demonstrar ROI, né? Demonstrar retorno do investimento para um acionista que nunca teve um grave incidente e ele precisa priorizar investimentos nessa área, tá? Além disso, sabe, a maior dificuldade que eu percebo esses conhecimentos conceituais e principalmente a estratégia da companhia, se ela está ligada à transformação digital, porque passa por umas etapas anteriores, tá? Nós estamos vivendo talvez, início do século XXI, do ponto de vista de transformação de hábitos ou aceleração de hábitos, e a velocidade que algumas companhias que nós convivemos têm dado aquelas iniciativas que estavam andando em passos lentos de transformação digital, é clara. Em contrapartida, tema como o nosso, ele anda completamente junto. Anda completamente junto. Você fez uma pergunta anteriormente sobre conscientização. Sim. A conscientização, ela passa principalmente pela cabeça dos acionistas, dos empreendedores, mundo afora, tá? Isso não é exclusividade do Brasil. Por falar em conscientização, queria voltar também a outro ponto que a gente falou en passant. Gente, formação de pessoal. É difícil montar time? Você tem dificuldade para montar time na Morphos? Bastante, Jocélio. Há vagas? Nós temos Oi? Há vagas? Bastante. Hoje, acho que agora para setembro, nós devemos ter aproximadamente 15 pessoas entre
os novos contratados e vagas em aberto, né? Algumas sendo preenchidas já no Brasil e no Chile. O que nós percebemos é o seguinte: se nós trazemos alguém com muita experiência, esses salários são cada vez maiores em comparação com o histórico, tá? Em comparação com o histórico. O segundo aspecto é, se você tem um jovem talentoso, o tempo de preparação dele, nós colocamos um número mágico, né? São 10 mil horas de alto desempenho. Tá? São 10 mil horas de alto desempenho para ele estar em condições aptas ali, tá considerado um profissional que teria uma independência, certo? Não sênior, não estou falando aqui que ele é autossuficiente para tudo, que a área de segurança ela é extremamente segmentada, mas o mínimo de alta performance nós internamente consideramos 10 mil horas. E como é que você faz, então? Primeiro você admite que é difícil montar um time, né? Você tem dificuldade de encontrar essas pessoas, né? Eu pergunto, o mercado, existe formação no mercado? Eu sei que tem alguns cursos, eventualmente são abertas turmas, em São Paulo já vi algumas, mas a empresa tem que formar o seu pessoal. Normalmente o seu perfil de profissional para trabalhar na cibersegurança é aquele garoto talentoso que você vai moldar para a tua área específica, ou o mercado já forma? Como é que é isso do ponto de vista prático? O que nós percebemos, Jocélio, é que nós moldamos. Tá? Existem, sim, vários treinamentos, hoje, online, né? Talvez seja a única possibilidade, e logo isso será majoritário mesmo quando sairmos da pandemia, embora essa alta performance que eu me refiro não é um treinamento teórico, não é. Tá. Ele tem que exercitar, ele tem que ser testado, ele tem que passar por uma série de provações, eu diria, e principalmente a interação com outros profissionais da área que são especialistas em nichos ou disciplinas complementares a dele. Então, por esse motivo que é tão desafiador. E essa é uma das grandes vantagens de um profissional trabalhar em um provedor de serviços de segurança. Por quê? Para ele exercer com alta performance, olha, poucas companhias que não são provedores de segurança conseguirão dar essas condições a um jovem talentoso. Raulison, não, conclua, por favor, pode concluir. Então, um provedor, ele já tem esse ritmo muito mais intenso, por causa da diversidade, por causa dos desafios que são intensos. Ele está, muitas vezes, fazendo um projeto, já finalizando um e já iniciando o segundo. Ao longo de uma jornada aí de 3 anos, ele percebe que aquilo valeu por muito mais do que aquele tempo. Pronto, então vamos fazer o caminho de volta nessa questão. Vamos falar de retenção, tá? A gente sabe que eu estou falando tudo empírico, mas a gente sabe que essa geração mais nova, ela é pouco, digamos, conectada com a tradição de ficar muito tempo num lugar só, é mais inquieta, o mundo ficou menor, especialmente para ele que é mais conectado, que trabalha nessa área. Então, minha pergunta para você é como reter esses talentos na medida em que ele, a rigor, não estaria ali enraizado na empresa. Como enraizar, como amarrar a cultura, como mostrar para ele que ele pode ser feliz ali, que vale a pena trabalhar com você? Jocélio, esse é um desafio que ultrapassa os nossos limites. Claro. Temos aqui alguns exercícios, né? Primeiro, nós procuramos dar um ambiente muito amigável para a construção de uma carreira. Tá? Então, não é incomum nós recebermos um jovem, selecionarmos um jovem que nos escolhe para trabalhar, porque hoje é um jovem talentoso que escolhe onde quer trabalhar. Essa é a regra. Tá. Nós damos a ele uma condição de que num período de médio prazo,
ele se torne um profissional muito mais qualificado. Isso eu não tenho nenhuma dúvida de que nós fazemos muito bem feito. Agora, se ele fica por um período adicional, mais que 3 anos, vou considerar aqui 3 anos, uma linha de corte, tá? Se ele fica mais tempo que isso, depende, é muito difícil nós controlarmos, depende de sonhos, como que ele se vê nesse futuro, e existe pelo menos da minha parte, eu tenho uma percepção de que os jovens, muitos deles ainda têm aquele sonho de morar em um outro país, viver em um outro país, ou até uma impressão equivocada de que em determinado país ele teria mais condições de aprendizado, mais condições de evolução. Isso não é verdadeiro, na minha humilde opinião. Por quê? Porque nós estamos em um país onde a criatividade dos criminosos nessa atmosfera cibernética ela é absurda. Ela é incomparável com 99,9% dos países do mundo. Eu me atrevo aqui a dar um percentual. Mas vem cá, esses criminosos são brasileiros também ou atuam aqui? Não, hoje você tem, na realidade, você tem uma cadeia. Qual que é a nossa percepção? Que até um crime ser realizado, você pode ter uma cadeia de suprimentos do crime, onde você pode ter um profissional, uma pessoa, né, um criminoso, melhor, uma correção, um criminoso que pode estar em um determinado país e a milhares de quilômetros o crime é realizado, mas a entrega ou a escolha das vítimas não é feita por aquele produtor da arma. Não sei se foi claro a minha percepção, mas existe claramente vários atores na cadeia de suprimentos. Então, Raulison, te interrompendo, não há lobos solitários nesses ataques? Existem, sim, claro. Existem lobos solitários, sem dúvida, embora exista muito esquemas, não é? Esquemas que fazem parte dessa cadeia. Ao mesmo tempo, é possível um jovem talentoso que trabalha numa empresa como a sua dizer, eu vou ganhar vida porque eu sou muito bom, eu vou para o mercado trabalhar com cibersegurança, vou tocar a vida como o lobo solitário do bem. É possível? Porque uma grande empresa não vai confiar a política de defesa dela, enfim, a uma pessoa. Isso envolve uma estrutura também para defender, não é? Existe sim isso, tá? Hoje tem algumas plataformas de bug bounty, ou seja, onde os profissionais que têm habilidade, eles saem procurando falhas em empresas e vendem essas falhas. Embora nós percebemos um grande movimento, esse ano especialmente, 2020, que são esses pseudos lobos solitários aí que você se referiu, né? Ou pesquisadores, com a capa de pesquisadores, que está muito longe da realidade de um pesquisador sério, de procurar falhas e ofertar serviços. Então, nós percebemos, aqui no Brasil especialmente, esse ano de 2020, um aumento de incidentes cibernéticos, um aumento de situações controversas como essa, aonde se assemelha à tua pergunta. Rapidamente, Raulison, só para fechar esse ponto, até onde você diria que é possível, não é, operar, lidar nesse mercado enfrentando grandes corporações sem ceder a uma fusão ou aquisição? É desafiador, sem dúvida, embora nós já conseguimos construir uma reputação ao longo de 17 anos no Brasil. Muito assédio? Tem muito assédio? Assédio tem sempre assédio, porque esse mercado é muito agressivo, né? E todas as empresas desse segmento demonstram ali o interesse, né? Desses fundos, enfim. Agora, ele é um segmento muito específico, tá? Ele tem algumas particularidades que é difícil para um investidor que não é do segmento, tá? Ele não entender
dificulta consideravelmente receber investimentos de investidores que não conhecem. Quem fez negócio nessa área vendeu o controle, mas permaneceu dentro do negócio, né? Você teve concorrentes que fizeram isso. Eu acho que a Tempest fez isso com a Embraer, né, Raulson? Acabou vendendo o controle, mas a equipe ficou dentro, né? É o modelo. É natural, né, que isso ocorra. Agora, isso tem um tempo, né? Ou seja, os próprios empreendedores que fundaram a empresa, eles têm um período ali para sair do negócio, né? Creio que eles têm uma decisão pessoal aí para mais para frente. Muito bem. Raulson, eu teria muito mais questões, esse assunto é muito instigante, mas infelizmente o tempo acabou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que te agradeço, José, espero ter passado um pouco da compreensão dos desafios que é fazer segurança cibernética nesse mundo que nós estamos vivendo. Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado a você. Obrigado ao Raulson, obrigado a você pela audiência. Você pode assistir esse conteúdo no site do Anuário e ver todas as informações do Anuário no www.anuariodoceara.com.br. Tchau.